Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é emérito da Unicamp e da FAMER. E esse programa, você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações importantes para você cuidar da sua saúde e de sua família. Hoje nós temos aqui a doutora Ana Paula Barbério Bogdan. Doutora Ana Paula é uma grande especialista em urologia da nossa instituição, ela é da disciplina de urologia, ela é professora doutora e uma pessoa que contribui bastante com a formação e no atendimento dos nossos pacientes. Ana, a especialidade são duas especialidades que normalmente as médicas não fazem opção. Uma é coloproctologia. Se bem nós, como docentes, nós estamos observando nos últimos anos um número crescente de especialistas na coloproctologia. Mas na urologia a gente não observa isso. Tenho a impressão que você deve ser a única urologista de Rio Preto. É isso mesmo? É isso mesmo, Renato. Isso era uma coisa que antigamente era bem menor o número. Hoje nós temos um número maior de mulheres se formando em urologia no Brasil todo. Nós temos cerca de 100 mulheres no Brasil todo, já urologistas, trabalhando como urologistas formadas. E quando eu comecei a urologia, realmente eram bem poucas. Nós tínhamos, em alguns congressos, 3 mil homens e às vezes 13, 20 mulheres. E hoje nós temos um índice muito maior de mulheres que se interessam por fazer urologia e que acabam concluindo mesmo a formação e estimulando outras mulheres também a fazerem urologia como especialidade. Mas ainda é um número muito pouco, né? Pequeno Se você acabou de falar, vocês vão ao congresso onde tem 3 mil homens e 100 mulheres. Sim, mas hoje os nossos congressos, como eles têm assuntos muito diversos e eles acabam pegando outras especialidades, como a urologia infantil, como a uroginecologia, os nossos congressos têm muitas mulheres também dessas disciplinas, ginecologistas, pediatras, cirurgiãs pediatras. E isso também estimulou as meninas novas que veem suas professoras fazendo. Nós temos grandes nomes já de pessoas muito importantes, doutora Nancy, no sul do país, são mulheres muito importantes e que foram assim um início da carreira da urologia para as mulheres e que hoje fazem muitas mulheres terem vontade de fazer especialidade, uma especialidade extremamente ampla, com diversas possibilidades. E mesmo que decidam por urologia geral e para atenderem pacientes do sexo masculino, existe o campo para isso e o preconceito está acabando. E essa concentração, eu lembro, eu tive uma colega de turma, eu tenho 30 anos de formado, eu tive uma colega de turma que naquela época, ela fez opção por urologia. E eu vejo você hoje aqui, não é claro, nós fazemos áreas completamente diferentes. Existe uma concentração maior, por exemplo, assim, no Sul tem mais urologista feminino do que no Nordeste, por exemplo? Você tem essa noção? A gente tem nós estamos fazendo hoje, reunindo alguns dados para poder realmente dizer isso para a sociedade. Quantas mulheres nós somos e quais são as regiões do país que tem bastante mulheres urologistas. No estado de São Paulo, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, nessa região aqui de São José do Rio Preto, tem uma outra moça que está em Barretos, que também fez a parte da oncologia. Nós temos meninas em Ribeirão Preto, e agora que fizeram urologia, a gente já teve formadas em Botucatu, formadas em Jaú, em outras regiões, em Ribeirão, e até aqui em São José do Rio Preto, nós já tivemos outras meninas formadas que fizeram urologia não na faculdade de medicina, não no hospital de base, mas em outro serviço da cidade. E só que essas meninas já foram embora atualmente nós temos uma residente, mas no Instituto de Urologia que faz urologia também. Bem, nós estamos conversando aqui com a doutora Ana Paula, ela é urologista, professora da faculdade, professora doutora. Nós vamos fazer um intervalo e nós vamos voltar a conversar no próximo bloco, sobre cálculo renal
e ela vai passar mais informações Obrigada. importantes para nós. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com mais um bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da doutora Ana Paula, que é professora, doutora, e dá uma contribuição importante na nossa instituição. E no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar. Qual seria, por exemplo, o fator alimentar? Quais seriam os alimentos Por exemplo, que tem alguns alimentos, e até é importante a gente sempre dizer isso, que são, primeiramente, a água, né? A água é o melhor alimento que existe para esse tipo de prevenção. Porque o líquido, numa quantidade de 2,5 litros por dia, pelo menos, principalmente para quem vive em regiões quentes, como a gente vive, é muito importante para manter a urina de uma forma adequada e manter a urina sempre clarinha. Um parâmetro é o seguinte: se a gente não sabe se a gente tomou a quantidade correta de água num dia, a gente tem que olhar a cor da urina da gente. Se a urina está bem branquinha, transparente, translúcida, que eu consigo ver o fundo do vaso, essa urina está uma urina normal, uma urina que está em quantidade de líquido normal que eu bebi. Agora, se essa urina está escura, concentrada, se essa urina tem grumos, se ela é uma urina embaçada, se eu não vejo fundo, às vezes ou estou com alguma infecção ou não estou tomando o líquido de forma adequada. Então, o líquido é importante. Agora, existem algumas... É informação extremamente importante. Extremamente importante. É o principal. Mas existem algumas coisas que nós podemos comer que podem ou ajudar a produzir o cálculo ou evitar a produção do cálculo. Por exemplo, as castanhas, de uma forma geral, podem facilitar a produção do cálculo. Os achocolatados, o chocolate mesmo, os achocolatados que a gente usa na dieta, que coloca no leite, o Nescau, o chocolate dos padres e os chocolates de forma geral. Por exemplo, os vegetais muito verdes, o brócolis, a couve, o espinafre. Então, assim, a gente deve evitar também essas coisas de uma forma a não piorar a produção do cálculo. E o que a gente pode tomar que ajuda a não produzir é o suco de limão. O suco de limão. O suco de limão. Porque o suco de limão, ele tem um citrato de potássio natural da própria fruta. Então, em pessoas que não têm uma intolerância, não tem cistite, não tem gastrite, não tem uma esofagite, nada que impeça o uso do limão, se ela puder usar o limão com frequência, isso ajuda a melhorar o padrão da urina e às vezes a evitar a produção do cálculo. Mas assim, nós temos que deixar bem claro que é importante, pacientes que têm cálculos de repetição, muitas vezes produção de cálculo e muitos cálculos produzidos com frequência, eles devem se submeter a uma avaliação metabólica, porque este paciente ele pode ter alguma alteração do metabolismo dele que necessite muitas vezes de medicamento, para que evite a produção de novos cálculos.
Porque senão ele vai produzir de uma forma muito frequente e ele vai acabar sofrendo da doença calculosa as consequências. Ou seja, quem tem cálculo, ele tem que procurar esclarecer a origem. Sim. Tirar o fator genético. Não sempre. Se é um caso isolado, eu tive um único cálculo na minha vida, eu tive um episódio de uma cólica renal e eu não tenho mais nada, não necessariamente eu vou fazer uma avaliação tão profunda. Porém, se eu sou uma pessoa que produzo cálculos com frequência, eu vou fazer os exames, eu tenho 3 pedras de um lado, 4 pedras de um lado, daqui a pouco eu tenho pedra de novo, eu necessito de uma avaliação mais profunda. E essa pessoa que está nos assistindo agora, que teve cálculo, que não tem nenhuma contraindicação a estar tomando ácido como limão, você recomendaria, tem assim um número de limonadas por não dia? Tem. Número de limão? Não tem. Não tem, porque existe uma medicação que quando é necessário usar o citrato, existe uma medicação que a gente usa o citrato em cápsulas. Em cápsulas. Agora, a gente orienta como medidas gerais. Ou seja, embutidos. Põe o limão, exatamente, coloca o limão na salada, toma um suquinho de limão na hora do almoço, toma um suco de limão à noite, coloca na sua dieta, porque é um hábito que pode te ajudar a não produzir tantos cálculos. Agora, Ana, quando essa evolução do tratamento do cálculo, eu, como cirurgião geral, já atuei em todas essas áreas, tenho muitos anos formado, era uma cirurgia traumática. Hoje eu vejo que vocês têm a litotripsia, vocês Renato, têm laser, como é? Hoje não corta mais assim, ninguém? Da minha época de formada até agora, nós já tivemos uma mudança muito grande nas condutas de tratamento de cálculo. Isso teve uma evolução muito importante, porque antigamente a máquina hoje de litotripsia, que para quem não conhece, é uma máquina que o indivíduo fica deitado em uma mesa e essa pedra é quebrada por fora do indivíduo, não tem nenhuma invasão. Essa máquina, há alguns anos atrás, ela era uma máquina enorme, ela era uma banheira, que a pessoa tinha que entrar dentro da banheira para fazer essa onda de choque atingir a pedra. Hoje ele é simplesmente uma mesa com uma máquina pequena, que a gente aproxima da região para bater essa pedra. Agora, hoje não é o principal tratamento de cálculo, a litotripsia. Ela já foi, por uma época, um tratamento extremamente importante na urologia, mas hoje o tratamento mais importante para cálculos que não são expelidos, isso também é importante falar, doutor Renato, tem uma quantidade de cálculos que são expelidos espontaneamente. Depende do diâmetro. Depende do tamanho, depende se há ou não dilatação do trato urinário, se a gente pode esperar, se esse paciente não está infectado, porque cálculos pequenos, em torno de 0,4 centímetros, eles são expelidos na sua maior parte. Não necessitam intervenção. Não necessitam intervenção. Agora, cálculos que estão causando danos ao trato urinário superior, que estão impactados no canal da urina, que seria entre o rim e a bexiga, que é o ureter, esses cálculos impactados muitas vezes necessitam de fragmentação e muitas vezes não estão indicadas as litotripsias, e aí a gente faz cirurgias. E aí, entrando no assunto que o senhor disse, a questão das cirurgias agressivas de antigamente, que na maior parte dos casos, quando um paciente tinha um cálculo que estava impactado no ureter, a gente necessitava abrir o paciente, fazer uma cirurgia e abrir o ureter e tirar a pedra. Cálculos que estavam dentro do rim necessitavam de cirurgias de lombotomias, grandes incisões para retirada dos cálculos. Hoje, com o advento da endurologia, que é a urologia que nós fazemos por via endoscópica, nós raramente abrimos algum paciente. Então, nós fazemos a percutânea, que ainda é uma cirurgia mais invasiva, aberta. Mas menos do que... Bem menos, porque é um orifício pelo qual a gente tira o cálculo. E as mais utilizadas hoje são a ureterolitotripsia e o flexível, que é um aparelho que consegue chegar até o rim. Ele é flexível, ele entra pela bexiga do paciente, dentro do ureter e vai até o rim, e consegue quebrar essa pedra ou tirar essa pedra sem abrir o paciente. Coisa mais fantástica. Olha, eu que venho dessa evolução, sou de uma geração diferente da doutora Ana Paula, no dia que eu vi, a primeira vez que eu vi um cateter entrando no ureter e destruindo uma pedra, eu fiquei extremamente emocionado, porque eu mesmo
Já fiz. Quando ela fala em lombotomia, é um corte que nós fazemos aqui no paciente. Então, isso foi uma grande evolução. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos falar também de outra evolução, que é a urologia feminina, falar da incontinência urinária, que é um problema que incomoda muitas mulheres. Vamos para o pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando, infelizmente, com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da doutora Ana Paula. E nós falamos no bloco anterior da urologia feminina, né? Urologia feminina seria uma subespecialidade. Quais são os problemas mais comuns da mulher, na urológico da mulher? Olha, como eu disse, doutor Renato, a urologia é uma especialidade extremamente ampla, né? Ela engloba a área de diagnóstico, a área de cirurgia robótica, que hoje é uma realidade dentro da urologia, a área da endurologia, da oncologia e da urologia feminina e da urologia infantil. E hoje a urologia feminina, ela ocupa um espaço muito grande dentro da sociedade, não só por mulheres, porque muitos urologistas homens escolheram a urologia feminina como subespecialidade ou a uroginecologia. Dentro da ginecologia também tem uroginecologistas, que são ginecologistas que procuram saber mais da área urológica para se formarem nessa subespecialidade, para fazerem um atendimento da mulher com doença urológica. Porque antigamente, o que as mulheres pensavam? Que quando elas tinham incontinência urinária, por exemplo, elas só tinham como procurar o ginecologista. E quando elas tinham um cálculo, por exemplo, ou uma infecção de repetição, elas ficavam meio perdidas, porque na verdade a mulher faz uma relação com o seu ginecologista de amizade, de confiança, e aí ela vai ao urologista mais raramente por algumas outras doenças. Então muitas desconhecem, inclusive, que, por exemplo, a incontinência urinária tem tratamento. Então, para quem ainda não sabe, incontinência urinária é a perda urinária, seja quando a mulher tem uma urgência urinária, que não consegue chegar ao banheiro a tempo, seja aquela perda do esforço, que é quando tosse, espirra ou pega peso, e essas incontinências, elas podem ser tratadas. E antigamente as mulheres pensavam que era uma coisa que acontecia com a idade e que elas tinham que viver assim. Deixa eu contar para você, como eu te falei, eu era cirurgião. Talvez uma das maiores cirurgias que eu fiz em minha vida foi plástica vaginal, Kelly Kennedy. Eu comecei no primeiro ano, já acompanhava um médico, lá na Bahia, Dr. Cavalcante, e depois eu fui médico, cirurgião geral no interior da Bahia, onde as mulheres eram múltiplas. E a incontinência sempre foi uma técnica que nós, cirurgiões gerais, nós atuávamos também, né? Dava aquele ponto em U, aquele ponto de Kelly e tal. E na cabeça da minha geração, isso sempre era um problema urológico, depois que virou um problema ginecológico. ginecológico.
Mas essa mulher que ela tem essa perda espontânea da urina, como você falou, no esforço ou essa urgência miccional, quais são os passos que ela deve dar? Quais são as principais causas dessa incontinência? Porque na minha geração era multípara, seria trauma de parto. Ainda é uma das causas principais? O parto mais agressivo, ou mulheres que têm múltiplos partos, ou um bebê muito grande, utilização de fórceps, etc., ainda continua sendo causa de incontinência urinária. Mas hoje a gente sabe que a incontinência urinária ela é multifatorial. Então, não existe um único fator que cause, que leve uma mulher a ser incontinente. Então, normalmente, o que aconteceu? Ela teve filhos, a própria gestação, com o peso do bebê no assoalho pélvico pode causar alterações que podem levar à incontinência urinária na fase mais adulta e idosa. A menopausa, a diminuição dos hormônios em virtude da menopausa, traumas ginecológicos, que são traumas a gente chama outras cirurgias, por exemplo, a retirada do útero, porque a esterectomia, muitas vezes, que é a retirada do útero, pode tornar uma mulher incontinente depois da cirurgia. E aí, então, são múltiplos fatores que causam. E o envelhecimento e a menopausa são fatores importantíssimos. E como é que vocês chegam na... Ela é multifatorial. Como é que vocês chegam na etiologia? Muitas vezes, doutor Renato, nós temos que avaliar assim, a paciente retirando outros fatores importantes que devem ser descartados, como doenças que fazem um diagnóstico diferencial, por exemplo, uma mulher que tem uma incontinência de urgência. Ela tem vontade de ir ao banheiro, ela tem que ir correndo. Muitas vezes nós temos que fazer um diagnóstico diferencial. Se não existe nada dentro dessa bexiga, se não tem um cálculo, se não tem um tumorzinho ali dentro que está causando esse sintoma. Então, nós vamos afastar todos os diagnósticos diferenciais. Agora, o diagnóstico da incontinência em si, para nós, urologistas, o que importa mesmo é saber se existe um componente esfinteriano ou não, e se é uma lesão de assoalho pélvico ou não. E nós fazemos isso através da história que o paciente nos conta, do exame físico e do estudo urodinâmico, que não é imprescindível para todos os casos, mas ele é muito importante, continua sendo muito importante, não apenas por eu ser urodinamicista e achar que eu estou defendendo esse exame, mas ele realmente nos dá muitas informações para decidir uma conduta terapêutica. Então, muitas vezes ela não muda muito como é que a gente vai operar essa paciente. Se uma paciente tem incontinência urinária de esforço, nós urologistas, na maior parte das vezes, vamos fazer um sling transobturatório ou retropúbico, que é uma cirurgia que a gente coloca uma telinha no canal da urina para repor um músculo que foi lesado com o tempo, com cirurgias, etc. Então, o que interessa para a gente mesmo não é muito o que causou aquela incontinência, mas em que estado aquela paciente está agora e se isso é um fator intrínseco ou se é um fator de uma mobilidade que está alterada, do assoalho pélvico, da sustentação. Você falou no exame urodinâmico. Traduz esse exame aí para o exame urodinâmico, é até bom o senhor falar isso, porque algumas pacientes, quando são solicitados esses exames urodinâmicos, elas têm medo de fazer o exame, porque elas têm receio, porque elas olham na internet, parece que é um exame horrível de se fazer. Não é bem assim. Ele é um exame invasivo do ponto de vista emocional, porque nós passamos sondas na uretra do paciente, o paciente fica com um avental, ele tem o constrangimento de perder a urina na nossa frente durante o exame, mas ele não é um exame dolorido. E ele é um exame muito importante para isso. A urodinâmica, então, é um exame que nós passamos uma sondinha na uretra do paciente, passamos uma sondinha no reto do paciente. E por que sonda retal? Porque nós temos que medir o tempo inteiro a pressão abdominal dessa paciente. Média a pressão. Sim, temos que medir a pressão abdominal para poder diferenciar se aquela perda dela é de esforço ou se aquela perda dela é um fator intrínseco da bexiga, uma disfunção da musculatura dessa bexiga. Aí você passa a sonda e qual é a tradução disso? A tradução é como se, para explicar um pouquinho melhor, ficar um pouquinho mais claro, é como se nós formamos um traçado urodinâmico. E esse traçado é como se fosse um eletrocardiograma, só que em vez de ser do coração ou do cérebro, da atividade cerebral, é o comportamento da bexiga. Porque a urodinâmica, ele é o único exame que consegue estudar o comportamento da bexiga e da uretra, que é o trato urinário inferior. Não existe outro exame dinâmico que faça isso. Todos os demais são exames estáticos, que avaliam um determinado momento.
A urodinâmica não, ela avalia um comportamento da bexiga. Esse exame só está indicado quando a pessoa tem incontinência ou por exemplo, assim, com uma mamografia, que aos 40 ou 50 anos você deve fazer. Existe não é um exame de rotina. Não é exame de rotina. Não é exame de rotina. As mulheres não precisam fazer se elas não têm sintomas. E é um exame que nós não usamos só para mulheres com incontinência. A urodinâmica ela é utilizada também em crianças que têm disfunções miccionais, crianças que nascem com miela meningocele, nos pacientes que têm disfunção miccional neurogênica, os que sofreram traumas raquimedulares, os cadeirantes, que na sua forma geral são pacientes que tiveram algum acidente e com lesão medular. E nós usamos também nos homens. Os homens também fazem estudo urodinâmico. Sim. Homens que operam próstata, por exemplo, e depois da cirurgia ficam incontinentes. Ou homens antes de operarem a próstata, porque nós estamos desconfiados se aquilo é uma disfunção da bexiga ou se ele está urinando mal por causa da próstata. Então, é um exame que é indicado para vários tipos de pessoas, não apenas para incontinência urinária feminina. Ana, nós estamos chegando no final do programa, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma jovem que está nos assistindo, gestante, uma jovem mãe, tem alguma coisa assim de exercício, de fisioterapia para prevenir uma incontinência? Olha, hoje o que nós sabemos, doutor Renato, é que com o tratamento nós temos fisioterapia de assoalho pélvico. É uma das frentes de tratamento, que não é cirúrgica, é um tratamento conservador. Hoje nós podemos tratar bexiga hiperativa, que é um tipo de incontinência urinária, com botox dentro da bexiga. Hoje nós aplicamos botox, toxina botulínica dentro da bexiga. Agora, o que eu digo da fisioterapia é o seguinte: alguns exercícios, lógico, atividade física, de uma forma bem orientada, de exercícios perineais, podem evitar ou protelar o aparecimento de uma incontinência urinária. Não necessariamente todas as mulheres vão desenvolver. Porém, a gente tem que chamar a atenção que alguns exercícios em determinadas idades podem propiciar o aparecimento de incontinência. Como, por exemplo, mulheres já mais velhas que fazem muito exercício de impacto podem favorecer a lesão do assoalho pélvico. Informação interessante. Nós já atendemos pacientes muito jovens que faziam triatlos, por exemplo, que eram pacientes que faziam atletas. A bicicleta poderia dar isso? Não, a bicicleta não tem uma. A bicicleta, normalmente o ciclismo, isso não faz parte da etiologia da doença e nem o esporte faz parte da etiologia da incontinência urinária. Ele não é um fator causador. Porém, como trauma contínuo, nós sabemos que algumas mulheres que se excedem nos exercícios, que não sejam exercícios apropriados, por exemplo, um exercício muito apropriado para isso seria o Pilates, porque o Pilates ele dá um enfoque muito para a área do períneo, para a área do fortalecimento abdominal. E aí, às vezes, isso pode protelar uma incontinência ou até evitar uma incontinência se ela tivesse bem orientada. Infelizmente, vamos ter que marcar outro programa, essa urologia é fascinante. Eu gostaria que, vamos supor que tem algum aluno de medicina nos assistindo, alguma aluna. Passa uma mensagem para ela, convença ela a ser urologista. Sim, então se nós temos alguma menina que está fazendo medicina e pretenda fazer urologia ou tem alguma vontade, então eu vou dizer para você que nós queremos que vocês venham mesmo. Nós hoje temos um grupo muito grande de mulheres, nós estamos organizadas, as Orquídeas do Brasil, nós estamos organizados, nós nos encontramos. E assim, a gente não gosta muito de dizer que existe mulher urologista, porque na verdade existe urologista. Homem e mulher, urologista. Não interessa o sexo do médico, mas nós gostaríamos que outras mulheres tomassem essa frente de fazer especialidade, porque nós precisamos de mulheres na especialidade, porque isso muda um pouquinho o departamento. O departamento, ótimo. Muito obrigado a você. Eu gostaria de dizer que você já está convidado aqui para outro programa, porque Renato, essa área é extremamente extensa. Observe que ela tocou em assuntos importantes, ingesta de líquido, alguns exercícios. Nenhum excesso é bom, né? Então, o exercício é fundamental. E Einstein já dizia que viver é como andar de bicicleta, né? Nós temos que andar de bicicleta para ficar sempre em equilíbrio. Paz e saúde a todos, até a próxima semana. Obrigada.